Viva Voz, com Vera Magalhães. Vera. Boa tarde, Sardenberg, Cássia, todos os nossos ouvintes e quem está nos assistindo também. Boa tarde, Vera. Cássia, acho que a Vera é nova demais para ter tido um carro a álcool, né? Ah, daqueles carros antigos a álcool que demoravam para pegar, tinha que esquentar. Teve, Vera? Eu tive um Corcel 2 a álcool, que foi uma herança do meu avô, o meu primeiro carro. Assim que eu tirei carta, meu avô me deu um Corcel 2. Já era um carro totalmente fora de linha na época. Então, imagina, um Corcel 2 a álcool. Você tinha que deixar ele esquentando antes de ir para a faculdade, porque o negócio demorava demais. Esse ganhou, bom. Viu? Ganhou do Monza. Ganhou. Corcel 2 prata, álcool. Coitadinho, sofreu na minha mão. Ele resistiu anos na mão do meu avô e na minha ele virou uma lata velha bem rápido. Muito bom. Por falar em lata velha, não, vem cá. Agora nós temos 2 inquéritos, né, da Polícia Federal. Aquele aberto da apurar prevaricação, eventual prevaricação cometida pelo presidente, e o outro inquérito é sobre a Covaxin, que essa moça que ia depor hoje, a Manuela Medrades, ela disse que ela não ia falar porque ela já tinha falado para a Polícia Federal. Então, são 2 inquéritos sobre o mesmo assunto? 2 inquéritos sobre o mesmo assunto, Sardenberg, e esse inquérito aberto no dia 30 de junho, a pedido do ministro Anderson Torres, para investigar o contrato da Covaxin, está virando, no entendimento da CPI, uma concorrência com os trabalhos da comissão e também uma espécie de salvo-conduto para todos os depoentes que a comissão convoca. Porque o que acontece? Como eles estão sendo chamados antes no inquérito, e o inquérito já os interroga na condição de investigados, eles estão usando essa condição para obter habeas corpus no Supremo e, com isso, não depor perante a CPI. Então, está criado aí um impasse, uma concorrência dessas investigações, os senadores muito agastados com a existência desse inquérito e com o fato, Sardenberg, de que os depoimentos são marcados tão logo a CPI agenda os mesmos depoentes. Eles estão dizendo que o governo está usando esse inquérito para blindar os depoentes e blindar os integrantes da empresa privada Precisa, que foi a que intermediou a compra da vacina da Covaxin. Eu falei agora com o senador Randolfo Rodrigues, que é o vice-presidente da CPI, e ele disse textualmente: este inquérito está sendo usado como um salvo-conduto para proteger a Precisa. Então é o governo usando a Polícia Federal para blindar uma empresa privada e impedir que os seus diretores deponham sobre um caso eivado aí de indícios de fraude, indícios de irregularidades. A depoente a gente assistiu de manhã, foi uma cena meio patética, porque perguntaram qual era o cargo dela, qual era a condição funcional dela na empresa, e ela, minha defesa me disse para eu não responder, usar o meu direito de ficar calada. Quer dizer, isso é desmoralizante para a CPI, acaba pegando muito mal, os senadores muito irritados, consultaram o ministro Fux agora para que ele diga, afinal de contas, qual é a extensão do habeas corpus que a dona Emanuela tem para ficar calada. E o Luiz Fux não respondeu ainda e tem prazo para responder? Ele vai responder ainda hoje, Sardenberg. Ele conversou rapidamente ali com o senador Omar Aziz, que agora está numa reunião com o pessoal do G7, um G7 ampliado ali. A senadora Simone Tebet, nos últimos tempos, ganhou um papel de quase titular, né, na CPI. Ela nem é membro da CPI, começou a participar como integrante da bancada feminina, mas agora ela está muito próxima dessa cúpula, próxima da análise de documentos e tal, e ela está nessa reunião também. Senador Alessandro, senador Fábio Contarato, tem alguns senadores da CPI esperando vir essa resposta do ministro Fux. E aí, tão logo ele diga
e deverá dizer, segundo a expectativa da CPI, que ela não pode se esquivar de perguntas básicas que não a incriminem e que esse juízo não cabe ao advogado dela, mas sim, por óbvio, a coisas que digam respeito a irregularidades especificamente, então aí eles vão tentar retomar o depoimento, mas eu acho que ele vai ser sempre truncado, Sardenberg. Ela está sendo assessorada, defendida pelo Tiziano Figueiredo, que é um dos principais criminalistas do país. Ele foi advogado de vários dos investigados da Lava Jato, é um baita de um criminalista com muito trânsito no Supremo, e ele está do lado dela como uma espécie de um cão de guarda, dizendo que, e a tese dele acaba fazendo algum sentido, que ela não é investigada só por causa do inquérito da PF, ela é investigada também porque a CPI se precipitou e quebrou os sigilos dela antes mesmo que ela fosse ouvida. Então ela não está mais ali como testemunha, segundo ele, e sim como investigada, e ele vai tentar fazer de tudo para que ela não responda a absolutamente nada. Ela não poderá sair presa, como aconteceu com o Roberto Dias, porque ela teve esse habeas corpus e nem chegou a prestar o juramento de só dizer a verdade. Então é um dia de muita tensão ali na CPI, mas é importante que eles esclareçam a limitação e os limites desse habeas corpus para que isso não inviabilize todos os depoimentos de agora em diante, né? Vera Magalhães, obrigado, Vera. Até mais. Obrigada, gente. Até mais. Um ótimo jornal para vocês. Até mais, Vera. Obrigado.